Olá, gente, bem-vindos à Resenhas Literárias da Fran, meu canal no YouTube. Esse mês de junho promete estar cheio assim de novidades. Hoje a resenha vai ser O Meu Amigo Homem, o livro indicado por mim, uma sugestão minha, já que nesse mês de junho, no meu Instagram, eu pedi que as pessoas que me seguem, que são inscritas, sugerissem uma lista de obras para que eu pudesse resenhar esse mês de junho. Já consegui resenhar a primeira obra, sugerida por uma inscrita, e hoje a sugestão é minha. Bem, gente, antes de dar continuidade ao vídeo, peço que você curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal e para que eu possa continuar postando mais títulos e obras para que eu possa resenhar. Lembrando que no meu canal, lembrando que no meu Instagram, FranAlmeida76, lá você pode acompanhar minha rotina e várias novidades que eu posto lá. Inclusive, esse mês tem sorteio de livro. Quem quiser concorrer a este livro que eu estou resenhando, você vai lá no meu Instagram, FranAlmeida76, e você me segue lá. Bem, esse livro, Meu Amigo Homem, ele surgiu com base em vários depoimentos de mulheres que procuravam o Instagram também chamado Meu Amigo Homem, em que lá as mulheres tinham muitas queixas e dúvidas acerca do comportamento masculino e das conquistas, né? Porque que alguns homens tinham determinado tipo de comportamento que muitas vezes deixava as mulheres um pouco, vamos dizer assim, decepcionadas. E aí, com base nesses vários depoimentos, surgiu esse livro Meu Amigo Homem. Esse livro eu adquiri, ele é um e-book digital, tem mais ou menos um ano. De todos os livros que eu já li do gênero a respeito, foi o que eu mais gostei por ter uma leitura mais clara e mais simples. Eu trouxe aqui uns roteiros para a gente conseguir nortear a nossa resenha de hoje acerca dessa obra, em que ele fala várias dicas, vários conselhos para as mulheres. E uma delas é: descubra por que ele te culpa por tudo, saiba por que ele some e reaparece, entenda a mudança dele durante o relacionamento e acabe com os joguinhos antes de desenvolver. O principal que ele coloca nesse livro é: assuma novamente o controle da sua vida. Estou dando aqui uma pescadinha para não me perder aqui no vídeo e me concentrar melhor. Bem, ele começa a falar e explicar como funcionam os homens, os comportamentos, o cérebro e tudo mais. Ele fala uma coisa interessante, que existe o jogo da conquista, em que a maioria dos homens, no caso os embustes, como ele coloca lá no livro, o principal objetivo deles a fazer as suas conquistas, né, seria o sexo. Somente o sexo. Então o objetivo inicial de toda conquista masculina, segundo esse livro, seria o sexo. Bem, então por que os homens colocam também a culpa do fim do término, do relacionamento, que quando não dá certo nas mulheres? Por uma questão de autoafirmação. Então, como eles têm medo da rejeição, eles preferem colocar a culpa na mulher. Além disso, uma outra coisa que o autor comenta nesse livro é que para com esse tipo de comportamento, né, que eles fazem isso, para que as mulheres possam alimentar uma esperança de que eles vão voltar, né, de que eles possivelmente possam voltar e reatar o relacionamento. Isso também eles fazem, isso segundo o livro, para que eles possam ter sempre a certeza de que a mulher vai estar ali disponível, né? Sempre vai estar ali disponível para ele, que um dia, né, irão voltar. Então, com base nessa esperança que ele vai colocando na mulher, elas acham que ele vai voltar e aí elas ficaram sempre disponíveis para ele. Aliás, sempre disponíveis para eles quando eles quiserem, como se o universo girasse em torno deles, né? Então, são esse tipo de pessoas, de embustes, que eles chamam no livro, que as mulheres têm que ter atenção para se livrar. Então, ele dá várias dicas nesse livro. Outra coisa também que ele coloca no livro é que como eles fazem isso, essa investida, né? Quando o tamal do some, né? E reaparece novamente, eles fazem isso justamente para que as mulheres não possam dar continuidade às suas vidas e fique sempre ali à disposição deles. Outra coisa que ele coloca também é o saiba por que ele some e reaparece. É a história do sumiço e do retorno, né? É a velha chamada Oi Sumida, né? Lá no WhatsApp. E também ele comenta sobre as regras dos 14 dias, né? Ele vai lá falar, segundo tem um gráfico lá que ele explica, assim, de uma forma bem técnica, vamos dizer assim, sobre a questão da testosterona, que ele diz: bendita testosterona e maldita testosterona. Quase não sai. Ele fala que existe uma espécie de ciclo, né, em que o homem sobe a testosterona e aí ele te procura, né, ele se interessa e te procura, e aí quando ele consegue alcançar o objetivo dele, aquela testosterona baixa. Então esse ciclo dura mais ou menos em média 14 dias. Então com 14 dias ela sobe e depois de 14 dias ela desce, segundo o livro.
Outra coisa também que vai justificar esse sumiço é porque muitas vezes na relação não teve o encaixe, né? O encaixe que ele tanto buscava, que ele tanto procurava. E se às vezes tem encaixe, é porque ele tem outros contatos, né? E precisa administrar esses contatinhos, então ele some e depois ele reaparece, porque ele tem outros contatos paralelos a você. E aí ele fica revezando esses contatos. Outra coisa também que ele fala, que são os relacionamentos que já estão ali em certo tempo, né, já acontecendo. E aí ele dá várias dicas também para esse tipo de relacionamento, algumas mudanças que ocorrem durante o relacionamento. E aí uma coisa que ele diz que os homens contemporâneos, eles têm muita dificuldade de ter atitudes, né, por conta do medo da rejeição. Então, muitas vezes eles têm medo de tomar atitudes porque têm medo de ser rejeitados. Isso segundo o livro que ele conta. Ele fala também de outra espécie de homens, né? No caso de embusteiros, embustes, como ele chama, que é o curtidor de fotos do Instagram, aquele que te manda mensagem tarde da noite, aquele que aparece do nada e te chama pra sair. E são os vários contatinhos que ele tem, que quando um dá certo, ele vai lá tentando vários outros contatos, né? Ele vai jogar uma rede até que um dá certo. Por isso que ele sai curtindo aí vários posts, dando um oi, sumida e tudo mais, pra ver qual dos contatinhos dele cai na lábia dele. Outra coisa também que ele dá outra dica é quando a pessoa não sai com você em público. Ele conversa contigo no privado, ele mantém uma relação ali meio que superficial, ele te dá migalhas de atenção e você acha que você é a única pessoa com a qual ele conversa. E aí ele vai ali administrando os contatinhos dele, e por isso que ele não sai contigo em público, não tira foto, não pega na tua mão, por conta de que tem medo de que a casa dele vai cair. Então ele, por conta dessa imagem que ele passa, né, de uma pessoa que não tem nem ninguém, né? Tudo balela, né? Só para você não descobrir que ele possui outros contatos paralelos a você. Uma coisa também que ele coloca aqui, que é acabe com joguinhos antes de se envolver, né? Então ele dá várias dicas nesse livro, é muito interessante, tem um senso de humor muito grande, né? Eu acho, de forma bem simplificada como ele fala, dando essa dica para as mulheres. Ele ensina também às mulheres algumas armas, né? Como dar o gelo, né? Fazer com que eles criem expectativa, né? Assim como eles fazem com as mulheres, então a gente cria muita expectativa, só que no final não, né? Para eles aprenderem como deve se tratar uma mulher, é isso que o livro fala, né? E aí tem esse cuidado de identificar quais os parceiros ou as pessoas, os companheiros que valem a pena e aqueles que não valem a pena, porque você vai quebrar a cara. Outra coisa também que ele coloca são a questão dos relacionamentos abusivos, né? Mesmo aqueles relacionamentos que já estão há bastante tempo, ele começa a dar várias dicas e sinais para que a gente possa observar quando um comportamento do parceiro é abusivo. Uma coisa que ele coloca aqui, que muitas vezes a gente pensa que relacionamento abusivo é só quando há agressão física, mas existe outros tipos de relações abusivas, bem sutis, e principalmente por psicológico, né? Comportamento abusivo, psicológico, em que as mulheres não conseguem perceber que está passando por isso e terminam caindo e se envolvendo e não conseguem enxergar, né, ali que está vivenciando um relacionamento abusivo. Então ele vai dar várias dicas, né, de como a gente conseguir perceber esse comportamento, ver como ele anda com os amigos, como é ele no trabalho, como é na família, né, para que você possa perceber, né, onde você está entrando para você evitar se decepcionar com os estelionatários do amor, uma coisa que ele coloca lá, outro capítulo que ele fala sobre isso. No final, eu não vou falar tudo sobre o livro, porque senão, né, ficaria sem graça, mas justamente como eu estou sorteando esse livro, ele serve tanto para homens quanto para mulheres, mas principalmente para as mulheres, tanto solteiras quanto casadas, não importa. É muito interessante. A gente vai lendo, a gente vai percebendo muitas coisas engraçadas, né? Inclusive, você pode até fazer o teste com seu companheiro, com seu namorado, enfim, e com suas amigas, né? Compartilhar esse conhecimento com o meu vídeo, né? Com esse canal, para que as pessoas tenham maior acesso, né, a essas informações. A gente vê que existem algumas coisas que são sérias que ele fala no livro, mas tem também a parte bem-humorada, né? Que a gente vê que o ser humano é a caixinha de surpresa, mas tem como a gente descobrir certas enroscadas, né? Bem, e aí o que ele diz no final do livro, essencialmente, ele diz que não promete nada para as mulheres, né? Apenas que a gente tenha foco na nossa vida, que a gente assuma o controle da nossa vida, que tenhamos atenção para nós, né, mulheres, que tenhamos mais valor, né, nos demos mais valor, que a gente não possa fazer com que a nossa vida gire em torno de uma pessoa, principalmente de algo incerto, né, é o que ele diz.
E aí uma coisa que ele fala, uma dica muito importante que ele fala é que a gente tem que principalmente observar são as atitudes, né? Então, palavras, né, jogadas, né, palavras por palavras é muito fácil. Agora, uma coisa que ele pede pra você prestar atenção são nas atitudes do boy, né, do crush aí, do paquera, né? Enfim. E aí você ter cuidado de não se envolver com o embuste. Ao descobrir uma pessoa com várias características e dicas que ele dá no livro que é o embuste, corra, porque só é roubada. Então não vale a pena você quebrar o seu coraçãozinho por conta de embuste. E aí ele coloca lá várias dicas de como você encontrar caras legais, né? Ele diz que sim, existem caras legais, existem mais caras legais do que embustes, né? E aí ele diz que como a gente deve sair, né, dessa ilusão de que basta apenas você ficar onde você está que vai acontecer as coisas. Não, ele dá várias dicas e roteiros de como você se desvencilhar de um embuste, caso você encontre, identificar e sair, né, daquela situação o mais rápido possível. E principalmente de você focar na sua vida, é o que diz o livro. Bem, gente, existem outras coisas que tem dentro do livro, mas quem quiser saber mais sobre, eu vou sortear esse livro. Então é um e-book digital, pode ser, eu posso mandar pelo WhatsApp, pelo direct, pelo e-mail. Ou seja, por conta do isolamento social, não vai ter problema de você ler esse livro, ele é muito top. No meu Instagram já dei alguns spoilers sobre o livro, o pessoal lá tá interagindo no meu direct, mandando e tão gostando muito. Então não se esqueça de seguir no meu Instagram, fraalmeida76, curta esse vídeo, compartilhe com mais outras pessoas para que elas possam ter acesso a esse conteúdo, eu possa postar mais. E se inscreva ativando o sininho, não esqueça. Gente, beijos, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que tem mais obras que eu postarei nesse mês de junho, sugerida por outras pessoas. Tchau!